E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas para tomarmos mais um café com teologia. E hoje nós temos uma temática diferente para trabalharmos aqui no canal. Hoje eu quero mostrar para vocês isso daqui, olha, a minha coleção de Leonardo Boff, esse importante teólogo brasileiro, e os livros que eu tenho aqui do Leonardo Boff. Não dá para falar sobre todos eles com detalhes, mas no final do vídeo eu vou mostrar os 5 livros preferidos que eu tenho de Leonardo Boff, ok? Que até abriu ali, ó, abriu um buraco temporário aqui na minha biblioteca. E hoje, quando eu separei os livros, que eu pude perceber que os livros do Leonardo Boff estão do lado dos livros de Joseph Ratzinger, do Papa Bento XVI. Você sabe que o Papa Bento XVI, quando foi prefeito para a Congregação de Doutrina e Fé, foi ele quem liderou o processo que culminou no silêncio obsequioso de Leonardo Boff, no pontificado de João Paulo II. Eles chegaram a estudar, se não me engano, fizeram doutorado juntos na Alemanha, e anos mais tarde foi ele, o Joseph Ratzinger, quem presidiu o processo do Vaticano contra o Leonardo Boff, que o condenou ao silêncio obsequioso, e eu já vou mostrar para você qual foi o livro e por que isso aconteceu. Não coloquei de propósito um do lado do outro, mas é para mostrar para você que um conservador como Ratzinger e um progressista como Leonardo Boff podem dialogar, pelo menos teoricamente, né? Porque tem assuntos que são diametralmente opostos e que a gente não precisa escolher um e eliminar o outro. É claro que a gente se identificará mais com uma teologia do que com outra, mas não necessariamente precisa demonizar o outro, até porque o Joseph Ratzinger era o que a gente pode chamar de um conservador, porque você sabe que no Brasil não existe conservador de verdade. No campo da teologia, os que se dizem conservadores são apenas fundamentalistas que não têm coragem de se assumir como tal, e aí dizem que são conservadores, com raríssimas exceções. Mas o Ratzinger, sim, era um conservador, um teólogo brilhante, profundo, muito capaz, mas não era um fundamentalista. Agora, o vídeo não é sobre o Ratzinger. O vídeo é sobre os livros de Leonardo Boff. Embora eu tenha aqui uma coleção razoável, ainda está em crescimento, porque Leonardo Boff escreve livros até hoje, tem mais de 70 textos publicados e ainda falta bastante para eu conseguir essa coleção toda. E, aliás, se você tiver algum livro do Leonardo Boff aí na sua casa que você goste que eu não apresente aqui, escreva nos comentários qual é esse livro e por que você gosta tanto assim desse livro para a gente trocar informações a respeito. Isso é bom também para a nossa audiência, que vai ver outras dicas e pode se interessar por outros livros também. Então eu tenho aqui esse livrinho, Experimentar Deus, que é um texto falando sobre espiritualidade, né, que é um tema importante em Leonardo Boff. A Cruz Nossa de Cada Dia, que é uma versão mais contemporânea, feita pela editora Vozes, que publica grande parte dos seus livros. Ecologia, Mundialização, Espiritualidade, também do Boff, que é um dos temas que o Boff mais tem trabalhado, que é a questão ambiental, a questão ecológica, como esse outro aqui da Vozes, A Terra na Palma da Mão, uma nova visão do planeta e da humanidade, também outro texto importante de Leonardo Boff sobre as questões ambientais. Nesse outro livro aqui, O Senhor é Meu Pastor, é um texto de pastoral, também de espiritualidade, uma reflexão que o Boff faz sobre um tema tão importante, né? O tema expresso lá no Salmo 23, O Senhor é Meu Pastor, que dá título nesse livro aqui dele. Também tem O Rosto Materno de Deus, que é um livro que eu encontrei num sebo
e, aliás, visitar sebos físicos pela sua cidade, navegar em sites de sebos virtuais, é uma ótima prática para quem gosta de leitura, para quem gosta de garimpar e para quem gosta de encontrar livros bons, livros até que tenham saído de publicação e livros baratos também, né? Outro livro que eu encontrei num sebo do Leonardo Boff, do Iceberg à Arca de Noé, em que ele também trata das questões ambientais. Brasa sobre Cinzas. Tem também esse outro livrinho sobre espiritualidade. Você vê que, embora a maior parte das suas publicações é pela editora Vozes, mas ele tem publicações em várias outras editoras. Saber Cuidar, que é um dos textos talvez mais conhecidos do Boff. Se não estou enganado, esse livro aqui eu também consegui visitando um sebo, né? Visita em sebo sempre rende coisas muito legais, coisas muito boas e às vezes até mais baratas, né? Agora, a minha lista dos 5 livros preferidos de Leonardo Boff é essa listinha aqui que eu separei para te apresentar. Agora, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e você também tem acesso, pode ter acesso a uma série de benefícios imperdíveis, como o Clube do Livro, por exemplo. Clica ali em Seja Membro e dá uma olhadinha nos pacotes e escolha um para fazer parte aqui com a gente também. Um dos 5 livros preferidos do Boff é O Espírito Santo, o fogo interior, doador da vida e pai dos pobres. Editora Vozes, nessa versão também mais nova, mais moderna que a editora Vozes fez, de alguns dos seus livros. E esse daqui é um livro de pneumatologia, que também tem esse aspecto pastoral, esse aspecto prático, de cuidado ao menos favorecido, que é uma tônica muito importante da teologia da libertação, da qual o Leonardo Boff é um dos seus fundadores e um dos seus principais pensadores e ícones da teologia da libertação, que é uma vertente teológica latino-americana da mais profunda relevância e importância para o nosso continente, para o nosso Brasil. Então, obras de pneumatologia ainda são raras, e uma obra de pneumatologia com o maior teólogo brasileiro, Leonardo Boff, é bem importante, O Espírito Santo, Boff, da editora Vozes. Também, é claro, eu quero lembrar que o Clodovis Boff é um teólogo importante, um irmão do Leonardo Boff, é um teólogo conservador, ou se tornou um teólogo conservador, e tem também a irmã deles, que é a Lina Boff, uma teóloga importantíssima que tem trabalhado principalmente as questões de escatologia. Se não me engano, esse foi o primeiro livro que eu li de Leonardo Boff, Cristianismo, o Mínimo do Mínimo, em que ele faz uma apresentação também muito pastoral e prática, a partir da simplicidade, a partir dos elementos mais essenciais do cristianismo, e é um livrinho também que vale muito a pena você ler. Aqui o Cristianismo Mínimo do Mínimo, da editora Vozes. Deixa eu ver o que mais. Teologia do Cativeiro e da Libertação, que eu também encontrei num sebo. Não sei qual é a editora aqui, mas deve ter em outras editoras também. Essa Teologia do Cativeiro e da Libertação é praticamente um texto fundante da Teologia da Libertação, em que ele faz a reflexão dessas duas realidades. O que é e o que produz uma teologia de cativeiro, seu aprisionamento, etc., e o que faz e o que gera uma teologia de libertação. E é um texto muito fundante, muito estruturante dessa corrente, assim como esse livro aqui, que é uma obra-prima do Leonardo Boff, Jesus Cristo Libertador. Essa é a 21ª edição da editora Vozes, né, que é uma editora de linha franciscana, assim como Leonardo Boff também era um religioso franciscano, né? Que ainda é inspirado pelos ideais do franciscanismo, com toda certeza. O cuidado ao meio ambiente, à terra comum, é uma pauta franciscana, que deveria ser uma pauta de todos os cristãos, né? E Jesus Cristo Libertador é uma coletânea de textos
do início da década de 70, que é um dos textos mais essenciais e fundantes da teologia da libertação que você deve ler e deve conhecer. Um texto de cristologia a partir dos pobres e de cristologia prática, pastoral, de muita importância. E aí, é claro, o livro mais importante, você pode ver pela capa que eu também adquiri num sebo, Igreja, Carisma e Poder, que no ano passado a editora Voz fez uma edição nova, uma edição de 40 anos de publicação do texto original. Igreja, Carisma e Poder é uma obra de eclesiologia, óbvio, na qual o Leonardo Boff reflete sobre essa relação que está presente na igreja. A igreja tem que lidar com o carisma e com o poder, com a estrutura, com a hierarquia. E o ideal da igreja, segundo Leonardo Boff, é quando esse poder está a serviço do carisma, está a serviço do cuidado comum, do cuidado ao menos favorecido, porque quando o poder ele se sobrepõe ao carisma, isso gera uma relação muito tóxica, uma relação muito doentia e uma relação muito limitadora. E foi esse o livro que fez o Leonardo Boff responder ao processo no Vaticano, e a argumentação foi que ele estaria usando argumentos protestantes nesse livro. Mal sabia o Vaticano, né? Pelo menos naquela época era diferente, mas se fosse hoje, o Vaticano entenderia que os protestantes, ou boa parte dos protestantes no Brasil, estão bem longe dessa relação entre o carisma e o poder, e que na maioria das igrejas evangélicas no Brasil, o poder já suplantou o carisma há bastante tempo, né? Mas por causa dessa obra, o Boff foi silenciado obsequiosamente, depois ele acaba rompendo com a estrutura hierárquica da igreja, é um cristão, um católico, mas não mais ligado à hierarquia religiosa da igreja como ele era até então, né? Como frei franciscano. Bom, então essa é um livro importante, de ótimas leituras que você tem a fazer, de um grande teólogo como Leonardo Boff. Se você curtiu, deixe seu like, inscreva-se no canal. Se você também não curtiu, não adianta perder o seu tempo colocando nos comentários, é marxista, é esquerdista, é não sei o que lá. Não vem com essa, porque nós não damos palco para esse tipo de comentário tão obsoleto e tão limitador, não é? Um abraço para todos e todas e até o próximo Café com Teologia.